Hoje a gente vai mergulhar fundo no cérebro do computador para desvendar a linguagem secreta dele. Nesta análise, vamos pegar um tópico que parece super complexo e transformar em algo bem claro e, olha, fascinante. Bom, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa com essa tal de linguagem secreta, depois vamos comparar as filosofias RISC e CISC, aí a gente disseca uma instrução para ver como ela é por dentro, explora o design do processador e, por fim, vamos ver como tudo isso se conecta com a linguagem Assembly. Então, para começar, vamos encarar o quebra-cabeça principal. Como é que um programa, escrito numa linguagem de alto nível, se transforma em algo que a CPU, o cérebro do computador, consegue de fato executar? Pois é, a gente escreve código em linguagens como Python ou Java, né? Mas o processador, ele fala uma língua muito, mas muito mais primitiva. A resposta para essa pergunta está na arquitetura do conjunto de instruções, ou ISA. Pensa nela como se fosse o dicionário oficial do processador. É ali que está definido cada comando que o hardware consegue entender. É o que cria a ponte essencial entre o software e a máquina. Agora, o que é mais fascinante é que não existe um dicionário único para todos. Existem duas filosofias de design que competem entre si, a RISC e a CISC, e elas moldam completamente o jeito como os processadores pensam. Vamos entender essa diferença. Aqui a gente consegue ver as duas abordagens lado a lado. De um lado, o RISC, que é de Reduced Instruction Set, ou seja, ele prefere um conjunto pequeno de instruções, só que todas são muito simples e super rápidas. Do outro lado, tem o CISC, de Complex Instruction Set, que tem um monte de instruções bem mais complexas capazes de fazer várias coisas num comando só. É por isso que o RISC geralmente domina nos celulares, onde a eficiência de energia é chave, enquanto o CISC tem um legado enorme nos computadores de mesa e servidores. Olha só, para fazer uma soma simples, um processador RISC quebra a tarefa em 4 passinhos bem definidos e rápidos. Primeiro, ele carrega o primeiro valor da memória. Depois, carrega o segundo. Aí ele soma os dois e, por último, guarda o resultado de volta na memória. Em contrapartida, o processador CISC, ele lida com a operação inteira com um único comando, uma instrução bem mais complexa que já faz tudo de uma vez. Ok, mas do que exatamente é feita uma dessas instruções? Vamos pegar um comando e abrir ele para entender os seus componentes essenciais. É bem simples, na verdade. Toda instrução tem um verbo, que é o opcode. Ele diz ao processador o que fazer, tipo somar ou mover. E também tem um substantivo, que é o operando. Ele diz como que fazer a ação, ou seja, onde estão os dados. E onde é que o processador acha esses dados? Bom, pode ser em vários lugares. Pode ser na memória principal, que é gigante, mas é mais lenta. Pode ser em registradores, que são memórias minúsculas e super rápidas dentro da própria CPU para acesso quase instantâneo. O dado pode vir na própria instrução ou até mesmo de um dispositivo externo, como o teclado. Certo. Entender as instruções já nos dá uma base para explorar como os processadores são projetados fisicamente para lidar com elas. Vamos dar uma olhada num modelo bem elegante para entender isso. Existem vários projetos para o cérebro do processador. Tem arquiteturas mais complexas, como as de registrador memória, mas para a gente entender bem o conceito, vamos focar em uma das mais simples e, eu diria até elegantes, a arquitetura de pilha. A arquitetura de pilha é um ótimo exemplo porque ela funciona exatamente como uma pilha de pratos. Para somar os números, primeiro se empilha o primeiro, depois se empilha o segundo por cima. A operação de soma tira os dois pratos do topo, soma os valores e depois empilha o prato com o resultado de volta. E esse princípio tem um nome, LIFO, de Last In, First Out. É a regra fundamental de qualquer pilha. O último item que você coloca é sempre o primeiro a ser tirado. Todas as operações acontecem ali, no topo. Até agora, a gente falou de conceitos bem abstratos, né? Coisa que acontece lá no fundo da máquina. Mas como é que os humanos interagem com essas instruções de tão baixo nível? É aí que a linguagem Assembly entra em cena. A linguagem Assembly, que a gente também chama de linguagem de montagem, funciona como um tradutor. Ela pega aqueles códigos binários super enigmáticos e transforma em comandos que a gente consegue ler, como add ou load. Para isso, ela usa representações simbólicas que têm o nome de mnemônicos. Então fica a pergunta, né? Qual é a vantagem de usar Assembly? Essa tabela mostra bem a troca que existe. As linguagens de alto nível são fáceis de ler e funcionam em vários sistemas, mas o Assembly oferece uma velocidade que não tem comparação e um controle total sobre o hardware. O custo disso?
Ele é bem mais complexo e totalmente específico para cada tipo de processador. E isso não é só teoria, viu? Para tarefas que precisam de desempenho máximo e controle absoluto, como, por exemplo, escrever drivers de dispositivos, programar sistemas embarcados em drones ou desenvolver sistemas de tempo real em aviões, o Assembly ainda é a ferramenta indispensável. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Hoje, numa era de inteligência artificial, de nuvem, onde tudo parece cada vez mais abstraído, será que entender essa linguagem fundamental, essa base de tudo, ainda é importante? Com essa pergunta, a gente conclui esse mergulho profundo no coração do computador.